no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A movimentação na corrida pela prefeitura da segunda maior cidade do Ceará. A disputa pré-eleitoral é marcada pelo resgate do ex-prefeito Zé Gerardo Arruda, que ressurge como o nome do PDT à prefeitura de Caucaia, como conta agora o repórter Sátrio Salles. Fora do estrelato da política de Caucaia nos últimos 16 anos, após seguidas derrotas eleitorais e judiciais por má gestão do dinheiro público, o ex-prefeito Zé Gerardo Arruda está sendo resgatado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes a se transformar na alternativa do PDT à sucessão do prefeito Vitor Valim nas eleições de 2024. Zé Gerardo surgiu na vida pública nos anos 90, quando conquistou pela primeira vez, em 1996, o comando político e administrativo do município de Caucaia. Ele era uma das apostas de renovação estimulada no ciclo de poder do segundo governo Tasso Gereissati. Foi, porém, pelas mãos do próprio Tasso que Zé sentiu as primeiras adversidades e a derrota política. Com contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do município, Zé Gerardo, filiado ao PSDB, perdeu o apoio do então governador Tasso e, na disputa pela reeleição em 2000, teve a candidatura negada pelos tucanos, recorreu à justiça, mas também sofreu derrota. Naquele momento, Tasso apostou na candidatura do empresário Domingos Pontes e comemorou a vitória nas urnas contra um antigo aliado. Zé Gerardo perdeu a prefeitura em 2002, conquistou o mandato na Câmara Federal, recuperou fôlego político e, em 2004, elegeu a esposa, Inês, à prefeitura de Caucaia. 4 anos mais tarde, Inês não se reelegeu prefeita, mas Zé manteve o mandato parlamentar até ser condenado por improbidade administrativa e ser impedido de exercer função pública. Passados mais 10 anos da condenação, Zé recuperou os direitos políticos e agora, reabilitado, é a aposta do PDT para a prefeitura de Caucaia. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Histórico do Sátiro Salles, que retrata a realidade sobre essa trajetória do ex-prefeito e agora pré-candidato do PDT à sucessão municipal em Caucaia, José Gerardo Arruda. São 16 anos fora do poder e, como bem disse o Sátiro, no ostracismo político, uma vez que o ex-prefeito José Gerardo Arruda perdeu a força política que detinha quando foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, perdendo os direitos políticos. Zé Gerardo é resgatado agora pelo PDT em uma estratégia pré-eleitoral do ex-presidenciável Ciro Gomes, que está adotando algumas ações para recuperar espaços para o PDT na região metropolitana de Fortaleza, após a dissidência que fez o PDT perder mais de 40 prefeitos e, entre os deputados estaduais, a certeza da saída de Evandro Leitão, que deixou o PDT para se filiar ao PT e acaba sendo pré-candidato à prefeitura de Fortaleza. A distância entre Caucaia e Fortaleza é bem curta e é encurtada ainda mais nessa articulação política feita pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que quer manter um palanque forte para a reeleição de José Sarto, ou mesmo a candidatura de Roberto Cláudio à prefeitura de Fortaleza em 2024, ao mesmo tempo que tenta fortalecer o PDT em outros municípios da região metropolitana, como, por exemplo, Caucaia, que é estratégica por representar a segunda maior cidade, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Além de Fortaleza, Caucaia representa a única cidade, além da capital, como município que poderá ter eleição em 2 turnos. Então, na disputa pela prefeitura de Caucaia, temos aí a entrada de José Gerardo Arruda como pré-candidato, além de outros nomes que já aparecem no cenário e que há muito tempo também estavam nessa condição de pré-candidatos ou pré-candidatas à prefeitura de Caucaia. Depois da renúncia de Vitor Valim, que é prefeito e tinha direito à reeleição, mas desistiu oficialmente
de concorrer a um novo mandato, ficou aberto espaço para o surgimento de outros nomes nesse cenário, nessa disputa que promete ser bem acirrada pela Prefeitura de Caucaia. Pois é, jornalista Luzenor de Oliveira, nessa disputa temos também como pré-candidatos o atual vice-prefeito Deusinho Filho, a deputada estadual Emília Pessoa e o ex-prefeito Naomi Amorim, além de outros nomes que passam também a ser citados, como o deputado estadual Salmito Filho, a ex-prefeita Luiziane Lins também. E é muito pré-candidato, né, Luzenor? Mas claro, apenas 2 nomes poderão chegar à reta final nessa disputa eleitoral. O que podemos ter aí pelos próximos dias ou meses nessa corrida, Luzenor de Oliveira? Pelos próximos dias, pelos próximos meses, muita agitação, muita fofoca, muita especulação, outros nomes surgindo. É estranho até para algumas pessoas quando você fala, Marcos Furlan, Luiziane Lins. Sim, Luiziane Lins não é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza? Pois é. É sim pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, ou uma das pré-candidatas, um dos nomes que o PT tem na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Luiziane é deputada federal, foi bem votada em Caucaia e por essa razão o PT a tem também como essa alternativa na corrida pela Prefeitura de Caucaia, uma vez que em Fortaleza, pelo cenário que está sendo construído, a vaga de candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo PT deve ser mesmo ocupada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é um nome articulado pelo governador Elmano de Freitas, pelo ministro da Educação Camilo Santana e com o respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Evandro surge aqui como o nome que representa diálogo e que amplia a base partidária para o PT fechar uma ampla coligação partidária. Voltando a Caucaia, todos esses nomes aí, Salmito Filho também, deputado estadual, segundo mais votado em Caucaia, tem sim, aparece sim como opção a Prefeitura de Fortaleza. E por que surgem tantos nomes, Marcos Furlan? Vitor Valim não é candidato, mas tem um poder de fogo, um poder de votos, tem força eleitoral para influenciar de forma determinante nos rumos políticos e administrativos a partir do momento que declarar apoio a um candidato, a uma candidata à sucessão municipal. Vitor Valim está sintonizado com o ministro da Educação Camilo Santana, com o governador Elmano de Freitas e vai definir um candidato dentro desse arco de aliança liderado pelo PT, também na disputa pela Prefeitura de Caucaia, apresentando um nome que tenha perspectiva real de ganhar a eleição e que represente, acima de tudo, compromisso com o projeto político que é comandado pelo ministro da Educação Camilo Santana, que tem o governador Elmano de Freitas nessa sintonia com o governo federal. Então vai ser uma disputa que promete acirramento. Hoje temos, além desses nomes, quando se fala no nome do deputado estadual, secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, além dessa ligação que Salmito tem com Caucaia, do ponto de vista eleitoral, uma vez que foi votado pelo prefeito Vitor Valim, sendo o segundo deputado estadual mais votado em Caucaia. A primeira votação foi atribuída a Emília Pessoa, que é do PSDB e que aparece também como pré-candidata. Então, Salmito tem esse histórico político, eleitoral e na área econômica em função da secretaria que dirige e que tem ações diretas no Complexo Portuário e Industrial do PECEM, Complexo Industrial e Portuário do PECEM, que tem uma área no município de Caucaia. Temos aí o vice-prefeito Deusinho Filho, o ex-prefeito Naomi Amorim. Então, nesses próximos dias, nesses próximos meses, até julho deste ano, Marcos Furlan, vamos ter muita movimentação em Caucaia em função das articulações para a formação de aliança, para a definição de nomes e de chapas à sucessão do prefeito Vitor Valim. Jornalista Luzenor de Oliveira, encerrando esse primeiro bloco, temos o que, Luzenor? Temos daqui a pouco o jornalista Beto Almeida chegando para falar sobre a movimentação dos líderes políticos em Brasília, lideranças empresariais, lideranças partidárias e também do movimento municipalista, que está de olho nessas articulações, nessa definição sobre o que o governo federal pode apresentar em termos de redução da alíquota previdenciária
dos municípios para a Previdência, para o INSS. É um tema que está na agenda política. Nesse momento, deputados estaduais, vereadores, deputados federais e senadores estão no recesso parlamentar, mas a agenda política e econômica em Brasília não para, e um dos primeiros assuntos da pauta do Congresso Nacional na primeira semana de fevereiro, ou melhor, na segunda semana, porque vamos ter o carnaval e sempre como naquela cultura tradicional do Brasil, Marcos Sulan, tudo começa no Brasil somente depois do carnaval. Ou Verdade, seja, dizem, pós-carnaval, a principal pauta é o veto do presidente, é a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba com a chamada desoneração da folha salarial, que beneficia empresas de 17 setores da economia e também os municípios com até 156 mil habitantes. É uma discussão que tem implicação na vida de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses. Então, o jornalista Beto Almeida volta já com esse assunto e também falando sobre outros assuntos da agenda política que mexem com o cotidiano do cearense, dos brasileiros e com reflexo na vida de milhões de pessoas. Daqui a pouco, muito mais com o jornalista Beto Almeida aqui no Bate-Papo Político.